De hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Minha amiga, meu amigo, como é que anda o seu colesterol? Pois é, você sabe qual que é o nível normal de colesterol? O que é colesterol HDL e VDL? Você sabia que o colesterol pode causar diversos problemas e por isso a gente vai tirar as dúvidas com um grande especialista que está aqui conosco hoje, que é o Dr. Otávio Santos. Ele já está aqui no nosso estúdio e a gente vai conversar bastante sobre esse tema. Inclusive tem aumentado muito o número de crianças com colesterol elevado. Será que isso tem a ver com a nossa alimentação? E olha, doutor Otávio não está sozinho hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com essa moça linda que está aqui do nosso lado. Ela que essa doutora que é nutricionista, que já esteve aqui outras vezes, que é a doutora Tamires Campione, que vai nos mostrar. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Quando você esteve aqui fez muito sucesso, viu? Obrigada por estar aqui mais uma vez. E como a gente vai conversar com o doutor Otávio, a gente vai entender também se aquilo que a gente usa na nossa cozinha é vilão ou será que é um benefício para a nossa saúde? Será que realmente existe diferença entre os óleos ou azeites de cozinha? A gente tem aí de girassol, tem de soja, tem o azeite. A gente vai entender então como é que eles funcionam, não só nessa forma, mas quando eles vão para a panela. É isso, doutora? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Sim, e como eles influenciam no colesterol e qual a principal diferença entre eles também. Será que é assustador? Vamos conversar com esse moço que está aqui, que é o nosso doutor que está aqui hoje, que vai conversar sobre colesterol e inclusive falar também do colesterol em crianças. Seja muito bem-vindo, doutor Otávio Santos. Muito obrigada porque o senhor está aqui com a gente mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço, Fernanda. É sempre muito legal estar aqui participando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre colesterol. E, doutor, eu fiquei pasma quando eu vi aí os índices novos, os novos estudos. Hoje em dia tem muita criança com colesterol elevado também, né? Tem, né? A gente vê que vários hábitos de estilo de vida já estão começando desde a infância de maneira inadequada. Então, a gente vê índices mais altos de colesterol agora também nos pequenos. Um assunto que vem roubando a cena mais uma vez, né? O tal do colesterol, que infelizmente os números mudaram e hoje em dia a gente não sabe mais se é criança, se é adulto que tem colesterol. Queria pedir para que você começasse explicando para quem está nos acompanhando qual a função do colesterol, o que é o colesterol no nosso organismo, doutor? Vamos lá. Então, o colesterol ele é uma molécula super importante para a nossa saúde, na verdade, também. Né? Ele é produzido pelo nosso corpo, o fígado produz colesterol, mas ele tem que estar em níveis adequados, porque níveis altos de colesterol podem trazer repercussões negativas para a saúde, principalmente relacionadas àquelas doenças que a gente chama de cardiovasculares, né? Como o derrame, o infarto. Então, o colesterol ele é importante porque é ele que vai ajudar a formar a membrana das nossas células. Sem colesterol, a gente não consegue produzir vários hormônios, como a testosterona, como o cortisol, que são hormônios bem importantes. E ele precisa, né, ser carregado pelo nosso corpo, ele não se dissolve no nosso sangue, então tem moléculas que transportam ele, né, que são proteínas, que são o LDL e o HDL, que nem você tinha comentado. Certo. A gente até tá vendo aí uma tabelinha, não sei se tá dando para vocês acompanharem na TV aí, que fala justamente dos riscos dependendo do nível de colesterol aí. Isso, que é o LDL. E eu queria entender a diferença desse colesterol que você mencionou, doutor. Então é muito legal a gente saber primeiro o que é o LDL e o HDL, né? Tá. Que nem eu comentei, muita gente acha que o LDL e o HDL são o colesterol, mas não é bem isso. Eles são as partículas que transportam o colesterol, são os transportadores, né? Já que ele não se dissolve no nosso sangue, eles precisam ali circular ligados a essas proteínas. O LDL, né, ele é aquela partícula que tem uma densidade mais baixa e por isso ela tem uma capacidade de depositar o colesterol na parede dos nossos vasos. É como se você fosse colando placas de gordura dentro dos seus vasos. Quem faz isso é o LDL, por isso muita gente chama o LDL de um colesterol ruim. Já o HDL, ele tem um papel inverso, ele consegue passar por aquele vaso e tirar aquele depósito de gordura ali, né, o colesterol, e levar para os órgãos utilizarem, para a produção dos hormônios e tudo mais.
Então é legal a gente saber que são duas partículas diferentes. Certo. O que a gente fica mais atento é não ter o LDL em níveis mais elevados, já que ele que seria o colesterol ruim. Aí a imagem mostrando bem, né? O LDL jogando ali, ó, a gordura no vaso e o HDL tirando. É bem isso que acontece. Então a ideia é a gente ficar atento e não deixar os níveis do LDL ficarem muito altos. E aí aquela tabelinha que tinha passado antes, ela vai mostrar que os níveis de LDL, eles não tem que ser os mesmos para todo mundo. Tá. Por exemplo, se a gente pegar alguém que tem 20 anos de idade, é jovem, não tem nenhum problema de saúde, se a gente deixar um LDL abaixo de 130, tá ótimo para aquela pessoa. Não a gente tá vendo a tabelinha baixo. aqui, doutor, ó, de risco. Pedir para voltar aquela telinha lá, por favor, para o doutor explicar. E a gente está vendo aí risco alto, baixo, intermediário. Então, se a pessoa alto, né? ela tem o risco baixo, que nem esse jovem que eu falei, né, que não tem nenhum problema de saúde e tal, um LDL, ele tem a meta do LDL menor do que 130, tá bacana. Se a gente já pegar alguém que tem diabetes, por exemplo, ou alguém que fuma, tem pressão alta, a gente vai reduzindo essa meta. Certo. Então, alguém com risco intermediário, a gente vai deixar o LDL menor do que 100. Alguém de alto risco, né, quando a pessoa tem mais problemas associados, o alvo é menor do que 70. E se alguém já teve um infarto, por exemplo, ela já é classificada como um risco muito alto para doença cardiovascular. E aí o LDL máximo para ela é até 50. Então quer dizer que, por exemplo, você usou aí o diabetes, por exemplo. Então se a pessoa tem diabetes, ela tem que reduzir a taxa de colesterol dela, é isso, doutor? Exato, porque senão a gente vai associando vários fatores de risco, né, para doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte hoje no mundo, né? São o infarto, o AVC, que é o derrame. Então, se a pessoa tem diabetes, hipertensão, tabagismo, né, e aí mais o colesterol, a gente começa a juntar muitos fatores de risco para uma mesma pessoa. Isso não é legal. Olha só. Ô, doutor, quais são, então, normalmente, né? Quais são os fatores que estão ligados diretamente aí com o colesterol alto? É legal a gente saber, Fernanda, que o colesterol, ele não vem só da nossa dieta. Muita gente acredita que é só o que a gente come e o que a gente faz. Tem um componente genético muito importante, porque cerca de 70% do nosso colesterol, ele vem de uma produção do fígado. E quem determina isso é a genética da pessoa, que não tem como a gente mudar. Então, às vezes, a gente pega pessoas que têm um estilo de vida super regrado, alimentação saudável, pratica exercícios e ainda assim o colesterol é alto, fala, poxa, mas por quê? É verdade. Mas porque o fígado produz muito colesterol. Mas tem os 30% que a gente consegue aí moldar, né? E isso através da dieta, alimentação. A Tami vai falar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre os tipos diferentes aí de gordura para ajudar no controle. A prática de exercício físico ajuda também. E olha, já a gente vai acompanhar aqui, conversar com a Tami, como o doutor disse, para entender o que pode ser vilão quando o assunto é o nosso colesterol, né? Mas antes, tem pergunta aqui para o doutor, vou pedir para colocar na tela então, e pedir para o doutor responder para nós, que é da Suzy de Hortolândia. Ela diz o seguinte, doutor, ela não come nada gorduroso nem frito. Por que o colesterol dela tá sempre alto? Será que a Suzy não é uma dessas que eu falei, né? Que tem um componente genético importante? Pode ser isso. Temos que ver se a pessoa tem alguma outra doença associada. Então, quando a gente tem um diabetes mal controlado, um hipotireoidismo, a gente falou de tireoide que outro dia, né, no balanço geral, é uma coisa que pode afetar bastante os níveis de colesterol. Quem tem deficiência de testosterona pode alterar os níveis de colesterol também. Então, primeiro a gente precisa de um check-up, ver se não tem alguma coisa influenciando nisso. Depois a gente vê como está a alimentação, estilo de vida, e se tudo isso não estiver legal, aí pode ser genético mesmo. Daí não tem como a gente mudar a genética. Precisa procurar um especialista então, né, Suzy? Sim, para entender o que está acontecendo, fazer esse check-up aí, né? Mais uma perguntinha para o doutor aqui então, que é a Marcela de Jundiaí. Olá, como faço para aumentar o nível do colesterol bom? Olá, o doutor estava explicando agora sobre colesterol bom e ruim. E aí, doutor? Marcelo, o colesterol bom, né, que é o HDL, a gente consegue elevar com a prática de exercício físico. É uma das coisas que a gente mais consegue, né, modificar o HDL. E não vou dar muitos spoilers ali, porque a Tami vai falar já, mas o tipo de gordura também pode influenciar um pouquinho para aumentar os níveis do HDL. É um pouco mais difícil a gente subir o HDL do que baixar o ruim. Por mais que ele seja um fator protetor, a gente não consegue muito bem moldar ele. Mas são duas dicas aí que podem te ajudar. Mas o doutor já deu spoiler aqui, já disse então
que a gordura influencia. A gente vai entender já já com a Tami, que trouxe aqueles óleos convencionais que a gente costuma usar aí no nosso dia a dia, na nossa cozinha, e a gente vai entender o que realmente pode ser nocivo para nossa saúde, né, doutor? Você chega lá na prateleira do supermercado, tem óleo disso, óleo daquilo, óleo, né? Você não sabe nem por onde começar. Mas aí a Tami, que é uma grande especialista nesse assunto, vai deixar a gente mais orientado daqui a pouquinho. Mais uma pergunta, então, pro doutor. Olha aí, não sei nem se é pro doutor, essa Lúcia de Sumaré, é verdade que o óleo de coco ajuda no colesterol, doutor? O óleo de coco tá na moda, né? O pessoal falando bastante do óleo de coco e tal. Hoje, se a gente pega as recomendações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a gente sabe que o óleo de coco ele não ajuda no colesterol. Não ajuda. Pelo contrário, o óleo de coco ele tem uma tendência a elevar os níveis do LDL, que é aquele colesterol ruim. Tem bastante desinformação um pouquinho na internet sobre isso, até às vezes alguns profissionais de saúde repetindo coisas aí que não são tão verdade. A gente tem que tomar cuidado e sempre buscar aquelas informações de maior confiança que os órgãos aí, né, nacionais e internacionais orientam a gente. Então, ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tipo de óleo, inclusive sobre o óleo de coco. Só mais uma perguntinha agora, então, a Juliane de Campinas. Quais tipos de sucos e alimentos que ajudam a diminuir o nível do colesterol? Eu acho que aí a nossa querida doutora Tamires vai conseguir responder pra gente, né, doutor? Ô, doutor, vem pra cá comigo, vai, já que a gente está emendando um assunto no outro aqui, levando aquela consulta gratuita aí, ó, personalizada pra tua casa, porque eu tô com dois grandes profissionais aqui, doutor Otávio do meu lado, ele que é um grande endocrinologista, e a Tami aqui conosco, que é também essa grande nutricionista. O doutor já deu um spoilerzinho pra gente, falando que o óleo de coco não é aquele milagre todo que o pessoal vende por aí, né? Não, infelizmente a gente já sabe que pela alimentação não tem muito milagre, né? O que tem é cuidado e controle e sempre fazer melhores escolhas, optar pelos melhores óleos, que é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Certo. Vou explicar um pouquinho para vocês a diferença desses dois grupos aqui, que são os principais que a gente usa na cozinha, né? Então, as gorduras, primeiro é bom a gente entender que a gordura, ela tem função no nosso organismo, né? A gordura, ela faz parte da camada das nossas células, ela tem vitaminas lipossolúveis, como vitamina E, que é antioxidante, vitamina A, D, então ela serve para transporte de vitaminas, ela é precursora de hormônio, então a gente tem que ter um pouco de consumo de gordura na nossa dieta, mas o máximo que a gente deve consumir no total, Fernanda, é de tudo que a gente deve consumir no dia, até 30%, de 15% a 30% deve vir de gorduras. Certo. Dessas gorduras, a gente tem as gorduras no geral, né? As saturadas, as insaturadas e as gorduras trans. O que difere essas gorduras é o tamanho da molécula, aí entra um pouco na questão da química, né? Como que é o formato dessa molécula, qual que é o tamanho dela. As gorduras saturadas, a gente pode jogar assim que elas são as gorduras de origem animal. Certo. Então ela é uma gordura que ela não é essencial, porque o nosso corpo, nós como animais, também nós produzimos a gordura saturada. Então o nosso corpo já tem gordura saturada. Então essas gorduras, elas têm uma recomendação de consumo menor, dos 30%, elas devem ser 10% do que consumimos. Certo. Então são gorduras vindas de origem animal, como por exemplo a banha, a gordura das carnes, a manteiga que a gente usa para cozinhar, porque também é uma gordura que é derivada do leite, então a gordura do leite, do queijo, e com exceção a gordura vegetal do óleo de coco, também é uma gordura rica, também é um produto rico em gorduras saturadas, né? Por isso que a gente tem que tomar cautela aí no consumo. Por enquanto, a nossa querida Tami está falando aqui dessas gorduras, então, de origem animal. Tá, e eu vou te fazer uma pergunta como leiga, como paciente, tá? Para vocês aqui. Tô lá, fui diagnosticada, meu colesterol tá alto. Eu devo evitar esse tipo de gordura? Evitar a gordura saturada. Exatamente. Porque a gordura saturada, como o Otávio explicou, né? Ela vai ali no nosso fígado, ela vai aumentar a nossa produção do colesterol LDL. Certo. Que não é ruim, ele tem a sua função, mas em excesso ele vai contribuir para o aumento desse risco cardiovascular. Então, são gorduras de origem animal ou do óleo de coco que a gente deve consumir em menor quantidade, que são as gorduras saturadas. E a gente tem as gorduras insaturadas, que aí vai entrar as mono, poliinsaturadas, que além desses óleos a gente tem a gordura do abacate, das nozes, das castanhas, das sementes. Mas em relação ao óleo, são os óleos que a gente chama de não tropicais, que são esses daqui, que é o óleo de soja, o óleo de canola, o azeite, o óleo de girassol, de milho. Que aí o que muda entre eles, na verdade, Fernanda, é a questão
do custo Aham. e também um pouco do sabor também, né? Tem gente que vai preferir mais por um ou por Mas, outro. por exemplo, doutora, eu gosto de fazer comida para minha filha, que tem 5 anos, eu dou preferência pro azeite. Tô fazendo alguma besteira, não? Não tem problema, porque dentre eles, o que vai mudar, entrando nessa parte química também, é que eles vão ter uma proporção um pouquinho diferente. Um vai ter um pouquinho mais de ômega 6, o outro um pouquinho mais de ômega 9. Então, Tá. dentro da gordura insaturada, a gente tem outras gorduras também. E é isso que vai mudar um pouco. O azeite também é uma excelente fonte de gordura monoinsaturada, que essas gorduras, elas são essenciais. Então, são gorduras que o nosso corpo não produz, que a gente precisa Certo. consumir através da alimentação. Então, a única questão do azeite é o custo, que ele vai Aham. ser um pouquinho mais elevado e muitas vezes ele perde um pouco do sabor quando a gente vai fazer uma comida. Então, às vezes seria mais interessante usar ele como um tempero, cru, mas também usar ele no preparo de comida. Tudo bem. Não tem problema. Uma coisa que o pessoal Também pode pergunta usar. muitas vezes é sobre esquentar o azeite também. É, né? Sobre o aquecimento. É interessante a gente falar sobre um fenômeno que chama ponto de fumaça. Ponto de fumaça. Esse ponto de fumaça é o ponto de aquecimento do óleo. Até que ponto ele chega, até qual temperatura esse aquecimento chega, que esse óleo começa a se modificar, ou essa gordura começa a se modificar e liberar compostos que são tóxicos para o nosso organismo. Olha. Então, alguns têm um ponto de fumaça, esse limite de aquecimento mais alto, outros têm mais baixo. Tá. E as gorduras saturadas, elas têm um limite de aquecimento mais baixo, que vai ali de 110 até 180 graus. Então, elas vão ao ponto de fumaça, é um ponto que começa a realmente sair uma fumaça ali da gordura e começa a liberar esses compostos tóxicos, diferente dos óleos vegetais, que eles já têm um ponto de fumaça acima de 200 graus. Então, eles Doutora, isso significa que começou a fazer fumaça, esse óleo tá me fazendo mal. já não tá muito legal, ele tá super aquecido e ele já Ótimo, começa... é muito importante essa informação, o doutor ter tocado nesse assunto é fundamental, porque realmente, às vezes você coloca ali uma panela, uma frigideira, e quando você vê aquele óleo já tá soltando uma fumaçona preta, né? Então aí ele tem que ser descartado. Ele tem que ser descartado, porque ele já começa, essa molécula já começa a liberar compostos que já são tóxicos para o nosso organismo. Falando de saúde, doutora, a gente tem aqui o óleo de soja, né? Isso, E esse é de o óleo canola. de canola. Isso. Faltou o de milho só aqui, Faltou né? o de milho, tem o de girassol também. Existe uma opção, assim, a grosso modo, que diga este é mais saudável para a minha fritura, por exemplo. Não tem, porque na verdade, como Tá. a gente falou, o ponto para a escolha de um óleo de fritura vai ser o ponto de fumaça. Então, eles vão ser até 200 graus, que é Tá. tranquilo. Mas que a gente entra na questão do consumo da gordura, porque o problema de eu fazer uma fritura é que aquele alimento vai ser imerso, ele vai sugar aquela Esse gordura. óleo. Aquele óleo, e ele vai passar a ser um alimento muito mais gorduroso e calórico. E com isso eu facilmente ultrapasso a minha necessidade de ingestão de gordura do dia, que eu falei que é em torno de 30%. Tá aí o porquê das frituras não serem recomendadas com, né? Exatamente. É isso, doutor? É isso, porque quando você tem, além de tudo, né, você acaba tendo um consumo de calorias maior do que esperado. Tá. Isso pode levar ao ganho de peso. E o sobrepeso e a obesidade podem acabar levando também a piora dos níveis de colesterol produzidos pelo fígado e aumento de outros fatores de risco, aí, como diabetes, hipertensão, que também está tudo relacionado. Doutor, consumir muito óleo vai aumentar meu colesterol. Se eu comer fritura em excesso, essa comida é bem pesada. provável, Fernanda. É legal a gente não ter ideia de que Ah. é proibido, né, isso tudo. Então, às vezes, a pessoa gosta de uma gordura de uma origem animal, Aham. tudo bem desde que ela coma com moderação, né? A gente não tá condenando nenhum alimento aqui. Mas na hora que você pode optar, você acaba optando por algo que você contribua mais para a sua Agora, saúde. doutor, a gente até tem uma pessoa aqui na TV, na verdade a nossa chefe de jornalismo, que é muito jovem, e aí ela fez um exame e viu que o colesterol tá alto, já tá alterado. Por ela ser jovem, é na casa dos 30 anos, ela é uma pessoa que tem que ter uma preocupação maior com este assunto. Com o passar dos anos, já merece um acompanhamento desde já? Desde cedo. Como as placas de gordura, elas são coisas, né, a gente chama de aterosclerose, essa condição de placas de gordura se formando nos nossos vasos, isso é uma coisa cumulativa. Conforme vai passando os anos, vão se formando mais placas e aumentam os riscos de doenças cardiovasculares. Se a gente detecta que a pessoa tem níveis altos, persistentes de colesterol ruim, entre aspas, o LDL, a gente já começa a tratar mesmo com 30 anos de idade, se ela tiver principalmente outros fatores de risco associados, para que lá na frente ela não tenha repercussões para a saúde mesmo. É isso aí. Agora, você citou aqui, por exemplo, o óleo da castanha, né?
ele é mais... Também tem o mesmo efeito que esse ou é um óleo que pode ser consumido com mais tranquilidade? Sim, porque aí dentro dessa recomendação que a gente precisa no dia, ele também entra com uma gordura insaturada, que é uma gordura essencial, então que a gente tem que consumir através da alimentação, porque o nosso corpo não produz. Então, introduzir no dia a dia castanhas, o abacate, em pouca quantidade, né? Como o Otávio comentou com relação ao consumo de gorduras, ele também vai trazer benefício para a nossa saúde e alimentação, porque ele vai ter essa ação anti-inflamatória, vai ter essa ação em colaborar para o aumento do colesterol bom, né, do HDL, e também questão do aporte de vitaminas. Então é interessante a gente consumir e dar preferência. Como o Otávio comentou, não é que eu não posso usar esses, mas se eu puder preferir... Na quantidade reduzida, pequenininha, com muita coerência, como a doutora falou aqui, não deixar queimar ali. E olha, tem pergunta aqui no nosso telão, vou pedir para colocar, que é a Fabiana. Boa tarde, Feira, adoro o seu programa. Muito obrigada, meu amor. Eu gostaria de saber qual a diferença entre o azeite extra virgem e o de tipo único. Ó, tá aí uma pergunta que eu gostei, viu, Fabio? Eu também acho que todo mundo tem essa dúvida. Porque o azeite tem o extra virgem e tem o azeite comum. Tem, que nem... Às vezes a gente vê até vários rótulos e até vários preços. Tem virgem, extra virgem. O que vai mudar? É, né? Então, se for mais além, ele vai até para uma parte que nem vinho, Fernanda. É verdade. Porque tem degustação e tudo. O que acontece, gente, é que o custo deles é até diferente. É o próprio processamento, a própria extração desse azeite. Então muda se ele foi prensado a frio ou não, a acidez que ele tem, se foi uma colheita mais madura, se foi uma colheita mais jovem. Então isso que vai mudar no azeite. Então geralmente vai mais para a questão do sabor do paladar, né? Unicamente ligado então ao sabor dele, ao sabor, doutor, e ao custo, porque ele vai ser um produto mais nobre, então minha amiga vai no mais barato que dá no mesmo. Que funciona, é saudável também, ele vai ter nutrientes, pode comprar o mais barato que não tem problema. Vai te atender do mesmo jeito, é só uma questão de sabor. Ó, vamos colocar mais uma pergunta aqui então, que é da Bárbara. Olha aí, ó. Quais alimentos devo comer com mais frequência se tenho colesterol alto? Ó, como eu sou fofoqueira, essa é a Bárbara que eu estava falando aqui, que você acabou de explicar, doutor, sobre o caso dela, que ela precisa desse acompanhamento aí mais jovem. E no caso da alimentação? Ela pode consumir mais fibras, que é uma das coisas que acabam ajudando a aumentar também os valores aí do HDL, que a gente comentou que acaba ajudando, né? E a reduzir os LDL também. Então, colocar mais... Também pode trazer dicas aí, mas, por exemplo, aveia, granola, linhaça, são opções interessantes para aumentar aí o consumo de fibras na alimentação. Olha, uma outra dúvida que levantaram aqui, muito interessante, uma pessoa que também já tem ali alguma tendência a um colesterol mais elevado e que é fanática por abacate. E a gente sabe que o abacate ele é rico em gordura, né? Nesse caso, ele pode comer o abacate com tranquilidade ou o abacate pode ser um vilão? É interessante que o abacate entra como um grupo de fruta, né? Então, a gente tem a recomendação do consumo de 3 a 5 porções de fruta ao dia. Certo. Então, pensando que se ele consumir dentro dessas 3 a 5 porções de abacate ao dia, é tranquilo. Uma porção de abacate pode ser, dependendo se for um abacate um pouco maior, né? Mais ou menos 1/3 aí dessa quantidade. Então é interessante, pode incluir numa salada, pode fazer uma vitamina, alguma coisa. Tudo bem, só não é ideal ultrapassar, talvez, dessa quantidade. Não são 3 abacates por dia, tá, Juliana? São 3 porções. São 3 porções aí. Mais perguntinha aqui, olha, para essa dupla dinâmica que tá aqui hoje, que é da Ana Tereza. Oi, Fer, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Qual é o melhor tipo de óleo para usar e não ganhar calorias? E quais são os perigos de reutilizar? Olha, essa pergunta também é muito boa. A questão das calorias não tem como, Fernanda. Infelizmente, os óleo óleos... tem caloria, é isso? É tudo calórico. Não tem óleo light? Não dá pra fazer uma gordurinha mais? Porque o que acontece é que os óleos, diferente dos grupos de carboidrato e proteínas, que tem 4 calorias por grama, os óleos e gorduras, eles têm 9 calorias por grama. É quase que o dobro. Então, o ideal é reduzir esse consumo. Então, por exemplo, se no meu pão eu passo uma colher cheia de manteiga, poxa, eu vou pôr mais um pouquinho. Se eu costumo fazer cortes de
carne mais gordurosas na minha casa, deixa eu reduzir, trocar por uma carne mais magra. Então, dessa forma, a gente consegue diminuir. Mas excluir as calorias desse óleo e dessa gordura, infelizmente, não tem como. Não. E com relação ao reaquecimento do óleo, entra naquilo que nós estávamos falando sobre a questão do ponto de fumaça, da liberação dos compostos tóxicos, porque aquele óleo ele fica muito tempo em aquecimento, então a sua molécula começa a modificar. Então não é interessante. O legal é, usou ali, fez uma fritura, alguma coisa, retira esse óleo, faça o descarte corretamente, mas não reaproveitar. Pensou agora, minha amiga, meu amigo, naquele lugar que você está acostumado a comer um salgado, né? E que às vezes o óleo fica. Olha, para dar um alívio aqui nesse assunto, trazer uma leveza, aí já que a gente aprendeu aqui hoje que é importante cuidar da nossa saúde e que alguns ingredientes que a gente tem na nossa casa, a gente tem que aprender a usar a favor dela, né? E não como vilões. Doutor, pet também tem colesterol? Pode ter o colesterol alto? Aí a gente vai precisar conversar com o veterinário, né? Mas provavelmente sim. Pois é provável que sim. Antes da gente finalizar o nosso programa, mostrar o prato pronto aqui, doutor, eu acho que, de modo geral, o que você falou no nosso programa hoje é que quem está com colesterol aí alterado, além de um bom acompanhamento, precisa se alimentar bem, se exercitar também, né? Exatamente, e lembrar que o colesterol alto ele não vai dar nenhum tipo de sintomas, né? Então ficar esperando alguma manifestação para procurar o médico não vai dar certo. Então é importante estar com os exames de rotina em dia. Olha, já disse que é silencioso, então você tem que ficar atento aí sempre, né, doutora Tami? Com certeza. Né? Cuidar da alimentação sempre. Cuidar da alimentação, como a gente comentou, né? Trabalhar com a redução do consumo de gorduras, né? Não achar que uma é melhor do que a outra e consumir em excesso, porque a questão do saudável é consumir em pouca quantidade. É isso, gente. Tudo aquilo que você faz de uma forma assim, que você não extravasa, não tem problema, né, doutor? Exatamente. Tirando o tabagismo, essas coisas que a gente já sabe que faz mal, né? Chegando ao final do nosso programa, eu desejo que seu final de dia, seu comecinho de noite seja recheado de tudo aquilo que te faça bem, minha amiga, meu amigo. Amanhã a gente tá juntinho mais uma vez. Muito obrigada por sua companhia. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, viu, chefe? Eu que agradeço, Fê. Ó, finalizando aí. Obrigada, meninos. Obrigada, Cicinho. Beijo, gente. Até amanhã.